29 de julho de 2021 vai ser para sempre lembrado como uma data muito triste para o cinema brasileiro. Um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira. A estimativa é de que o fogo tenha destruído cerca de 4 toneladas de material na instituição, que incluía documentos sobre a história do nosso cinema, equipamentos que eram relíquias, que estavam reservadas para a criação de um museu sobre o nosso cinema. Parte da biblioteca do cineasta Glauber Rocha, parte da videoteca do jornalista Goulart de Andrade, parte do acervo da Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros, estrangeiros, em película de 35mm. Além disso, também foram perdidas cópias únicas de negativos e cópias de cinejornais, trailers, filmes publicitários, documentários, filmes de ficção, filmes domésticos, ou seja, história sua, minha, nossa, história não apenas do cinema, da cultura brasileira. A situação de abandono da Cinemateca não era novidade, o alerta já vinha sendo dado pelos próprios funcionários da Cinemateca depois que uma chuva intensa alagou o galpão da Cinemateca em fevereiro de 2020. Essa preocupação já tinha motivado o canal Like a produzir um pequeno programa especial sobre a história da Cinemateca que eu apresentei em março de 2020. Empréstimos de luto a essa perda imensa sofrida pelo cinema brasileiro, e como votos de que o restante desse acervo inestimável passe a ser devidamente protegido e preservado, a gente vai reexibir agora o nosso programa especial Cinemateca Brasileira. Eu venho pra esse filme, Se não fosse esse filme, eu não venho pra esse filme, não. Eu venho pra esse filme. Dizem por aí que um país sem memória é um país sem futuro. Por isso as nações se preocupam em preservar suas bibliotecas e, na era da imagem, também as suas cinematecas. O sufixo teca significa conjunto ou coleção, portanto, biblioteca é um conjunto de livros, brinquedoteca, uma coleção de brinquedos e assim por diante. Quando você ouvir falar da Cinemateca Brasileira, você já sabe. O assunto aqui é a instituição responsável pela preservação e difusão da nossa produção audiovisual. São mais de 250 mil rolos de filmes, que correspondem a 30 mil títulos variados. Tem ficção, documentário, cinejornal, publicidade e também muitos registros familiares, nacionais e estrangeiros que foram produzidos desde 1910. Além dos filmes, o acervo guarda mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, como fotos, roteiros, cartazes e também livros. Quando alguma instituição parceira quer exibir um filme, procura a Cinemateca que empresta uma cópia, claro. Só faz isso quando existem outros materiais no acervo para garantir ali a preservação daquela obra. Esses materiais chegam na Cinemateca através de doação, depósito voluntário dos produtores, mas às vezes também são exigidos por lei. O acervo nunca para de crescer e o estado de conservação varia bastante. Em 2016, por exemplo, um levantamento identificou a necessidade de duplicar e escanear com urgência um patrimônio que estava se perdendo. Para isso, a instituição conta com profissionais especializados e treinados ali dentro mesmo. Para trabalhar na Cinemateca Brasileira precisa de experiência. Então, dependendo do estado, se define como e onde o material vai ser armazenado ali na Cinemateca. O arquivo de matrizes recebe filmes em acetato de celulose ou poliéster que não estão se deteriorando. Opera com controle de temperatura e também, obviamente, umidade para esticar ao máximo a vida útil. Quando as películas em acetato de celulose se deterioram, a gente sente um cheiro de forte vinagre porque eles soltam um ácido chamado ácido acético. A Cinemateca Brasileira sabe disso e separa esse material num arquivo bem específico. Num outro prédio independente, ficam as películas em nitrato de celulose, que podem literalmente pegar fogo, é super perigoso. Por conta disso, e por uma questão de segurança, o local está dividido em 4 câmaras e não tem nem instalação elétrica, para vocês terem noção. Existem ainda as obras em mídia digital ou magnética, aquelas cópias com as matrizes em bom estado, que podem ser emprestadas para exibição, como eu falei. Até o final dos anos 70, a Cinemateca usava os serviços dos laboratórios comerciais para fazer cópias. A realidade acabou mudando com a inauguração de um laboratório próprio de imagem e som, olha que legal, que hoje é referência, inclusive, na América Latina. O acervo não fílmico da Cinemateca Brasileira é de responsabilidade de um lugar chamado Centro de Documentação e Pesquisa, que se divide também em 3 setores. A Biblioteca Paulo Emílio Salles Gomes presta no nome uma homenagem ao crítico e pesquisador paulista. Ele é uma figura central na fundação da própria Cinemateca, na criação do Festival de Brasília e nos cursos de cinema das universidades de Brasília e de São Paulo. No núcleo de arquivos e coleções estão conservados documentos mais raros. É uma incrível coleção de cartazes, fotografias e filmes também, de personalidades do cinema brasileiro e estrangeiro, aqueles que, se não forem guardados ali, podem se perder. E, finalmente, o núcleo de catalogação coleta e produz informações sobre a produção cinematográfica nacional. A história da Cinemateca Brasileira começou em 1940, com a fundação do primeiro Clube de Cinema de São Paulo. Era um espaço para se estudar cinema como arte independente, projetar filmes, debater e também escrever sobre eles. Esse clube acabou se juntando com o Museu de Arte Moderna de São Paulo e se transformando na Filmoteca do MAM. Em
1956, os dois se desmembraram e aí surgiu a Cinemateca Brasileira. Essa instituição sobreviveu a vários incêndios e provou ao longo do tempo o seu espírito fênix, literalmente pronto para ressurgir das cinzas. A gente só espera que não precise ressurgir tantas vezes. Tô abrindo um cinema aqui na cidade. Abrindo cinema, vai ter filme de porrada. Quando acaba o filme, fica o cheiro de pé, de cão queimado, de couro queimado no meio do mundo. Isso aí só vai dar pra ti, Bruce Lee. Isso aí de mentira, mano! Mas o bicho é perverso mesmo. Dos mesmos produtores de outros filmes invocados. Intervalo, negra! Vem aí uma aventura cinematográfica completamente internacional. Meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim, eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Ei, meu pai, vocês estão quebrados, agora lascou, foi tudo. Acelerar as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo.